Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui na TV Cidade Verde. Muito obrigado pelo seu carinho e sua audiência. Falando para todo o estado de Mato Grosso por meio das nossas emissoras. Um grande abraço para você também, que nos acompanha no YouTube e também pelo Facebook da TV Cidade Verde. Somos nós, atravessando fronteiras, enquanto estamos aí na sua casa, como se estivesse lado a lado, na sua sala, batendo um papo bem descontraído, falando das coisas importantes de nossas vidas. E hoje nós temos um tema que tem tudo a ver com este dia e você vai entender muito bem o que é isso. Estamos com uma convidada super especial. Vamos então já colocar aí a foto da nossa convidada de hoje. Ana Carolina da Silva Borges é graduada em História pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestre em História pela UFMT, tem doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas, é pós-doutora pela Universidade Federal de Alagoas, atualmente é pós-doutoranda na Unicamp e professora vinculada ao Departamento de História da Universidade Federal de Mato Grosso como professora efetiva, cedida ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ela é presidente do Fórum Patrimônio Cultural de Mato Grosso, vice-presidente da Comissão de Heteroidentificação da UFMT e também integra Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, Pesquisa e Gênero da UFMT, o Negro, Coletivo Negro, Grupo de Estudos sobre Racismo, Segregação, Encarceramento e Genocídio no Brasil. Brasil, CNPq, OPCC, Observatório Poder, Cultura e Contemporaneidade e Associação Charaés. Além de ativista feminista negra, ela é umbandista, batuqueira, entre outras funções que exerce em defesa da pessoa. Nós não falamos tudo aqui não, hein? Cultura e para o reconhecimento e desenvolvimento da população negra no Brasil. Por isso a gente diz boa noite, Ana Carolina da Silva Borges. Boa noite ao público que está com a gente, né? É um prazer estar aqui. Eu acho que já tinha sinalizado antes a admiração pelo seu trabalho. Opa, muito obrigado. E poder estar compartilhando um pouco também, eu acho que do conhecimento de um tema que é importante, né? Eu acho que ainda me faz ver esse momento como um momento mais especial ainda. Ah, que bom. Nesta terça-feira comemora-se, não sei se eu posso dizer se comemora, ou se é um registro, o que é a abolição da escravatura. Exatamente. Né? No Brasil. Existiu realmente a abolição? Pode-se dizer assim? Esse eu acho que é uma pergunta que a população negra, né? E talvez até mesmo a população indígena, ela faz com uma certa frequência, sabe, Elias? Porque embora ele seja datado, né, já tem uma problemática na própria data, né? Sim. É uma data que ela vem com assinatura, né, da princesa Isabel, e obviamente que fazendo como uma referência histórica uma mulher branca, uma rainha portuguesa, né? E aí esquece-se de falar um pouco toda a trajetória do movimento negro, né? E principalmente das revoltas e revoluções que foram tentadas aí ao longo do século XIX. Parece que ela praticamente que assinou, e não fosse uma pressão social. E muitas vezes a pressão social, quando aparece, é numa historiografia bastante ocidentalizada. Aparece a Inglaterra pressionando, aparece um pouco ali a França pressionando, mas nunca aparece a população preta. É como se ela fosse varrida da história e tivesse um apagamento das nossas trajetórias e principalmente de toda essa insurgência política do qual a gente sempre participou, né? Sim, aparece como se fosse uma bondade da princesa. Uma bondade, né? Ao mesmo tempo, quando aparece algum tipo de uma prerrogativa, de uma pressão, é muito mais uma pressão estrangeira, branca, né? É aquela europeia, elitista e da grande potência, né? E aí esquece-se de dizer, por exemplo, das várias manifestações que teve por parte do Brasil, seja desde a revolta dos malês, né? A gente pode passar pela revolta da sabinada, cabanagem, né? A gente pode falar dos grandes abolicionistas que, inclusive, tiveram aí uma inferência significativa na nossa literatura e muitas vezes, inclusive, foi apagada, né? Seja literatura negra masculina ou também feminina. E que eu acho que hoje é um tema que ele volta com força justamente porque a gente tem também um pouco de
de problematização quanto ao lugar da população preta, né? Seja no âmbito do trabalho, seja no âmbito da visibilidade política, seja no âmbito da ciência, né? Quem ainda constrói as nossas narrativas científicas, né? Então, acho que a abolição ela ainda é uma incompletude na população negra brasileira. Sim. Dos abolicionistas, qual o mais significativo? Ou todos eles tiveram Todos a sua eles relevância, tiveram, né? desde Machado de Assis, mas eu acho que o Luiz Gama, né, é uma pessoa e consequentemente também traz uma trajetória significativa, porque eu acho que ele traz uma demarcação bem particular, assim, né? Ele foi um rapaz, né, que embora o pai fosse branco, português, né, a mãe, ela era uma africana, participou da revolta dos malês, né, e ele era livre, mas quando a mãe morre por conta da revolta, ele é reescravizado pelo pai, que não só não o assume, como vende, ele vai parar ali no Rio de Janeiro, depois ele vai para São Paulo. Mas o mais interessante é que a trajetória dele é marcada além por esse mundo do trabalho e os ofícios que ele desenvolvia, que era desde sapateiro até lavar roupas, engomar roupas, né? Que normalmente hoje, inclusive, é muito visto como universo feminino. Ele vai tentar o ofício de advogado, né? Sim. E ele chega a passar, né? Mas ele nas primeiras universidades que tinha em São Paulo, mas não é uma atribuição que ele conseguiu terminar, o que demarca a trajetória de muitos estudantes negros que chegam nas universidades e muitas vezes não conseguem terminar os estudos. Ele sofre o racismo desde o professor dele, que não admitia um advogado negro no século XIX, inclusive sinalizando uma incompetência, incapacidade intelectual, né? Até uma problemática também das perseguições que ele havia, não só dentro da instituição, mas fora da instituição, né? E mesmo assim, ele não deixa de exercer, né, esse ofício, aliás, de uma forma brilhante, porque ele vai ser um abolicionista que ele vai tratar desde o âmbito da escrita, né, ele vai praticamente defender muitas e muitas causas que depois vai chegar para ele, inclusive a partir das revistas que tinha, né, negras, em forma muitas vezes de denúncia e de protesto. Então, chegam denúncias do Nordeste, denúncias do Sul. E aí você vai vendo que não eram coisas pontuais, né? Não só o processo da reescravização, mas muitas populações negras que na condição de escravos sofriam torturas absurdas, assim. E muitas dessas ele vai conseguir a liberdade ou a diminuição ou a punição dos próprios senhores de escravos, né? Sim. Você contando essa história do Luiz Gama, eu revivi toda a peça teatral que eu assisti sobre Luiz Gama. Sim. Você assistiu essa peça? Cheguei a assistir, sim. Mas é porque eu dou a disciplina, né? Sim. Tem um texto, se vocês puderem ler, que é da Flávia. Flávia de quê? A Flávia Gomes, ela Sim. chegou a assumir o cargo ela chegou a ser responsável pelo Arquivo Público Nacional, no Rio de Janeiro. E como acessar esse texto? É uma tese que está na Unicamp. Ela é uma jornalista na época, ela trabalhava com imprensa. E aí cada capítulo é uma figura negra, do qual ela acessa a partir dos jornais. Esses jornais que muitas vezes a gente tem a ideia de que o mundo da escrita era só o mundo branco no século XIX, e ela desmonta um pouco isso, né? Então, ela vai trazer um pouco esse universo do protagonismo negro a partir da imprensa, o que é fenomenal. É um trabalho que, inclusive, chegou a ser premiado pela CAPES, e que hoje tem uma circulação em alguns conteúdos curriculares institucionais. Sim. Agora, a minha pergunta gira em torno também da questão de que, quando houve a abolição, o escravo, ele era uma mercadoria, considerado pelos senhores de engenho. Ele não era uma mercadoria, claro que não, mas era tratado, né, como uma mercadoria. E aí, a voz ativa dele praticamente não existia, porque os proprietários não olhavam para eles como deveriam olhar, tanto é que eles eram escravizados, né? E dali eles foram jogados para a rua, né? Daquela situação,
Qual foi, assim, eles foram... houve a abolição e depois, e agora? O que essas pessoas que foram tratadas dessa forma iriam fazer nesta vida aqui fora, né? Essa pergunta, ela é muito importante, assim, né? Porque tem-se a falsa ilusão de que o simples ato de você assinar um documento, você liberta 4 séculos de uma condição e uma estruturação política que delega muito bem a função e o lugar do escravizado, né? Então, é diferente do que até os anos 80 se pensava, né? Não houve um processo de libertação completa justamente porque não houve uma política de inclusão à sociedade civil por parte dessa população negra. Então, imagine, né? De repente eles são livres, mas a grande pergunta que se faz parte deles eram pessoas analfabetas ou semi-analfabetos, embora exercessem muitos ofícios, né? Sim. Outra grande questão que se coloca na época também é o que é o trabalho? Eu acho que a pergunta tem que ser mudada, sabe, Elise? Porque o trabalho, ele é um ofício que ele passou a ser valorizado muito depois da Idade Média, né? Sim. Até a Idade Média, o trabalho era uma coisa negativa. Inclusive, os grandes senhores feudais desse mundo ocidental, o ócio era visto como uma coisa positiva. Então, você tem aí a emergência do modernismo, da idade, do período moderno, né? E dentro dessa emergência que vai ali no século XV, no século XVI, você tem uma outra inferência, que é o trabalho dignifica o homem. Você tem uma nova miragem do trabalho. Mas entenda você, que tipo de trabalho é o trabalho valorizado? Então, quando a gente está falando, por exemplo, dessa situação do escravizado, não é que a escravidão é uma coisa que existiu com a colonização. A escravidão sempre existiu, desde a antiguidade, seja em África, seja na Ásia, seja na Europa, né? Sim. O próprio nome slaves, né, que são eslavos, eles significa escravidão, que era uma das etnias mais escravizadas no Ocidente, né? Então, o que começa a se perguntar é se a gente está falando de um mundo moderno, industrial, que está em processo de desenvolvimento ali nos anos de 1880, 1890, contratar um ser que foi por 4 séculos, né, considerado muitas vezes como desumano, né, coisificado, objetificado, uma incapacidade intelectual. Então, assim, a pessoa negra com a colonização é o primeiro momento na história que a ideia de escravidão está associada à raça. Sim. Essa é a novidade. Sim. Então, ao ser associado à raça, você passa a associá-lo também a um continente, que no caso é o continente africano. Sim. Então, a gente está falando de migrações forçadas para o mundo inteiro, porque há um processo de mundialização dessa lógica, né? Porque tem um processo de integração mundial muito grande. Então, no século XIX, quando chega isso, e aí? Se a gente quer se tornar um país, né? Se a gente quer se tornar um país moderno, se a gente quer deixar a ideia de império, ou se a gente quer deixar a ideia de colônia para trás, a gente não pode transferir o trabalho que dignifica o homem, o trabalho assalariado, o trabalho que exige a alfabetização, ser exercida por qualquer pessoa. Então, aí tem todo um projeto, uma política de migração, que, aliás, é uma política que vinha desde antes de 1888, né? Desde 1850, no que a gente vai chamar de política de branqueamento, né? Então, por exemplo, quem vai ocupar as fábricas e as indústrias que estavam sendo construídas não é necessariamente a população negra, que, aliás, se torna uma grande massa de população negra disponível e altamente desqualificada, que passa por um processo de criminalização muito grande, muito grande. A gente ainda, inclusive, fala, né, que a atual senzala do Brasil é o presídio. Isso é uma política que vem desde da pós-abolição. Você trabalha com isso, né? A questão também no encarceramento. Eu faço parte de grupos e tenho muitos amigos e amigas que trabalham com isso, né? E como eu atuo no Ministério da Cidadania e dos Direitos Humanos, também é uma temática que a gente está arranhando o tempo todo, né? O feminismo negro, a Angela Davis vai falar, atual senzala, no âmbito mundial, de fato, são as prisões.
Sim. Porque as prisões é muito mais barato. Você joga um monte de corpos negros ali, passa por um processo de criminalização do qual eles vão trabalhar gratuitamente, sem necessariamente ter gastos tão ostentosos por parte do proprietário, que no caso é o Estado. E, ao mesmo tempo, pelo tempo de trabalho, intensidade de trabalho, eles diminuem a pena. Então, você não tem um processo de educação, pelo contrário, eles só são educados se eles trabalharem gratuitamente para o Estado, sem salário, sem direito trabalhista, sem acesso à família. Então, você tem uma lógica sendo perpetuada. E quando a Angela Davis, por exemplo, ela está retomando esse universo do trabalho negro, e obviamente que ela está pegando os Estados Unidos, mas depois ela vai propalar para vários outros países, principalmente quando ela vai para a Alemanha, né, para fazer a pós-graduação dela, o que ela vai perceber? Ela vai falar que nos países que passaram por um processo de colonização, há uma intensidade desse projeto, né? E isso a gente vê, por exemplo, no século XIX. Então, você perguntou para mim onde que essas pessoas vão parar. Elas vão parar, elas que estavam ocupando os grandes centros, elas vão ser empurradas para as margens das cidades. O que depois vai se tornar favela, né? O que depois, muitas vezes, vai se tornar periferias, né? Vai se tornar quebradas, né? Elas são jogadas para isso. Quem vai ocupar os grandes centros com as escolas, as quadras, né? A urbanização que estava chegando, porque até 1940 a gente ainda era um país rural. Quem vai ocupar esses lugares são os novos migrantes europeus, né? Que é importante ressaltar, não eram pessoas também ricas, eram pessoas que estavam passando por uma crise lá. Que também passaram por um processo também. Um processo muito grande, mas que diferente da gente, não veio nem forçado nem na condição de escravo. Exatamente. Eles tinham promessas de uma vida melhor, mas não era tão assim como eles imaginavam, né? Eu costumo dizer que a política pública e a reparação histórica, em vez de vir para a população preta, foi para a população branca, pobre, que veio para cá. Que é uma contradição, né? Porque, né, a gente, quando vai, por exemplo, na Europa, eu lembro que a primeira vez assim, que eu tive a oportunidade de ir para Portugal e ver nos museus lá e aquelas coisas ostentosas, e a primeira coisa que eu pensava, assim, né? Eu falava, isso aqui é tudo nosso. Sim. Foi feito no século XVIII, no século XIX, né? Quem literalmente financiou isso foi Mato Grosso, foi Goiás, né? Foi Minas Gerais. Muito né? ouro, muito ouro. Que saiu daqui para lá e foram levados e pronto, né? E que depois, quando retorna como política, vai ser para a população branca de lá que veio para cá. Que vem para cá e pronto, fica tudo muito igual. E aí tem uma coisa que eu acho que é importante ainda marcar também, que a gente normalmente, sinalizar temporalmente, 1888 a gente tem a abolição. 1889 a gente tem a formação da República. Então, você tem uma república sendo constituída com uma grande quantidade de população negra que, de uma certa forma, está aí, disponível para o mercado de trabalho, que não é absorvida. Onde que elas vão ocupar? Elas vão ocupar a economia informal. Então, ainda são as feiras, ainda são as empregadas domésticas, ainda é o cara que vai carpir o quintal, né? Eu trabalhei um pouco com Pantanal no doutorado, esse mundo do trabalho forçado, e quando eu vou entender onde que está a população negra, inclusive que não tinha um pedaço de terra, ou tinha e foi apropriado pelo Estado, ou foi apropriado pelo grande proprietário rural, né? Que a gente vai falar de cercamento de terras. A gente está falando de uma população que, literalmente, ao estar no meio rural, ela vai passar pelo processo de naturalização do trabalho forçado. Trazendo aqui para a nossa situação, figuras como Teresa de Benguela, Mãe Bonifácia, são figuras que precisam ser mais estudadas também, porque Teresa de Benguela, se eu não me engano, ela passou a ser conhecida em 94, né? Com aquela história do carnaval. Do carnaval, da Beija-Flor, né? São figuras que ainda são pouco estudadas e que isso não é dito, praticamente não é dito, ainda fica apagado. É interessante você puxar isso. Eu fiz
um texto, né? Ainda quando eu voltei para cá, eu fiz uma pesquisa sobre um pouco esse universo das narrativas em torno da Teresa de Benguela, né? E uma das coisas que eu percebi, assim, é que Teresa de Benguela, ela sobreviveu, assim como Mãe Bonifácio, assim como Maria Taquara, na memória popular. Na memória popular, ela não tem... Memória popular. Não Então, tem... por exemplo, se você vai lá em Vila Bela, eles vão falar nossa rainha do Quilombo. Claro que a população local, eles não vai ter uma demarcação temporal muito específica. Isso, de fato, são os historiadores, né, os sociólogos, os antropólogos que trazem isso. Mas essa memória viva é a população local que ela não deixa, de uma certa forma, ir embora. Então, tinha assim, essa história de uma rainha de Quilombo na fronteira e quando eu fui mexer, eu falei, gente, a gente está falando de uma mulher que a gente está no tampão entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, a gente está falando de atritos de várias etnias guerreiras, né? Guaicuru, Paiaguá, Boia-Bororo, são assim, etnias tidas como muito fortes, uma visibilidade nacional muito grande, né? E como que ela conseguiu esse lugar, né? Como que ela conseguiu isso? Então, tem já alguns textos, o Bruno Rodrigues, do Departamento de História, um colega meu, ele trabalha com isso. Tem a Manu também, ela é professora do IFMT, a Manuela, ela está trabalhando com essas narrativas de como que a Teresa de Benguela, de uma certa forma, chega para a gente. E o mais interessante é, na documentação, Teresa de Benguela, ela aparece de uma forma muito rápida. Há muito mais uma memória do bandeirante que vem e mata os quilombos do que necessariamente de quem a governa. E essa memória de quem a governa, ela se propala pelos descendentes que ficam e que vai passando de geração para geração os conhecimentos e muitas vezes as práticas, né? Sim. Dessa rainha local, né? Que é o que vai demarcar uma identidade, por exemplo, para Vila Bela. Sim. A mesma coisa Mãe Bonifácio. Mãe Bonifácio, ela também sobreviveu durante muito tempo pelos moradores locais, né? Agora está saindo documentários, está saindo alguns produtos educativos, né? Tem a Cristina Soares, que inclusive chegou a fazer uns HQs, né? Trazendo um pouco a nossa Mãe Bonifácia. A Rota da Ancestralidade vai ter uma edição agora também no mês de junho, na Virada Sustentável, com esse tema. E a nossa Mãe Bonifácia, ela também tem isso. Eu acho que ela tem uma demarcação mais bonita, porque é uma valorização do cerrado. Entendi. É da cura, né? Sim. Ela é quilombola que cuida da cura. Cuida da cura. Os escravos, eles fugiam pelos córregos ali, por córregos. Existia uma capacidade pensante, né? Uma inteligência muito grande, né? Que ele fazia fuga, acho que justamente para não deixar rastro, né? E principalmente a gente está falando de uma área que, embora hoje seja Mãe Bonifácio, seja branqueada e, enfim, a população preta não acessa, ela fala das estratégias de quem conhece o bioma, né? Sim. Então você tem desde os córregos até as casas e os quintais que muitas vezes eram, enfim, verdadeiros laboratórios, né, do nosso cerrado. Então, você tem uma estratégia de passagem, mas você também tem uma estratégia de um lugar do qual todas as suas potências naturais, elas são utilizadas de uma forma muito sofisticada e inteligente. Sim. De uma mulher que, inclusive, impediu a propagação da cólera na pós-guerra do Paraguai. Sim, porque ela tinha já os elementos ali para não deixar aquilo se expandir. Então, olha quanta riqueza, né? E que as pessoas falam, né? Falam, e obviamente isso demarca também uma memória, um lugar na história, mas que quando chega para a gente lá na universidade, ela chega de forma muito incompleta, muito fragmentada, né? Então é legal essa retomada também dessas figuras, né? A Rota da Ancestralidade, quem trabalha é o Cristóvão, né? Tá, o Cris, tá eu, a Cris você, e o você faz parte desse processo. Eu sou a caçulinha, gente. Exatamente. Eu entrei lá, assim, né, a Cris, ela estuda no UFMT, tá no Departamento de História fazendo pós-graduação, eu tô orientando o trabalho dela, e o Cris eu já conhecia, eu fui uma vez... O Cris ou o Cristóvão? O Cristóvão, eu fui uma vez... Agora tem a Cris e o Cris.
A Ou não? Cristina Soares e o E o Cristóvão. Cristóvão. Aí eu fui uma vez levar os estudantes, isso em 2023, e a Patrícia Osório, ela é do departamento da antropologia, ela falou, Aninha, eles precisam de ajuda. E eu fui, assim, né, eu fui mesmo, assim, se oferecer, que a gente sabe que os movimentos sociais, eles funcionam assim. E quando eu vi, eu já estava fazendo um levantamento histórico, né, estava já estudando também sobre afroturismo, né, ampliando as possibilidades também dos pontos da rota, né? Mas eu acho que a rota ela tem uma coisa fenomenal que o Cristóvão, eu acho que ele tem plena noção disso, assim, né? Ela funciona muito com várias mãos. Sim. Então são as redes e as parcerias que faz aquilo funcionar, né? Sim. Então, por exemplo, sempre tem uma originalidade das intervenções culturais, né? Sempre tem uma demarcação de protagonismo e referências negras que às vezes ele pede, e aí a gente vai atrás dos estudos históricos para poder fomentar e dar visibilidade, né, para as coisas que ele sabe. E é interessante porque ele não é daqui, Elias. Eu fui... Ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. A mãe dele trabalhava na escola de samba, né? Exatamente, ele me contou já essa história. E é lindo. Ele contou aqui, contou sentado aí, contou essa história da mãe dele, né? E um envolvimento assim com a cidade, né? Que isso é muito, muito também. Ele tinha um projeto que era lá do Espaço Beija-Flor, que é a mãe dele, que era, ele ensinava, dava aula de samba, de como trabalhar com os instrumentos, pandeiro e tudo isso, berimbau, tá? E eu me lembro que ele fazia rodinhas de madeira de compensado para ensaiar o pandeiro, porque não tinha dinheiro assim para você ir comprar tantos pandeiros, entendeu? Eu fui até homenageado lá debaixo da mangueira lá da Beija-Flor, que era a mãe dele. Ai, gente. Foi um projeto sensacional. E que ele chega aqui também muito nesse universo do samba, né? Sim. E aí depois ele vai tomando espaço, né? Porque afinal de contas é alguém que vem para somar, Sim. né? O samba, assim como a capoeira, que foram proibidos, né? Foram marginalizados. Foram né? proibidos, por isso que eu estou falando que se a gente pega pós 1888, tudo qualquer tipo de cultura preta, e não só aqui, né, gente? Território nacional, ela é criminalizada. Tem um decreto, que é o decreto que ela vai proibir 4 corpos negros de se juntarem. Isso é muito louco, assim. A mesma coisa, então, se junta já é passível de ter algum tipo de motim. A mesma coisa se a gente pensar, por exemplo, nos corpos indesejados que tem nos discursos políticos, Sim. que também era sinalizado às pessoas negras e principalmente as pessoas negras que viam desse universo cultural. Por falarem no meio político, aí falando não da política ampla, mas da política partidária, né? Qual o percentual de negros nas câmaras, nas assembleias, tal? Existe esse percentual no Brasil? Hoje? Tem levantamentos, mas assim, ele não chega a ser assim. Tem alguns lugares que varia, né? De 5% a 10% no máximo. Tem uns que não chega nem a 1%. Nem a 1%? Nem aí. Claro, a gente está falando de cidades um pouco mais enegrecidas, como, por exemplo, Bahia, né? Que a gente pega Salvador, tem uma população gritante de população negra, alguns Recife, né? Então tem... Agora, na maioria das cidades, assim, é muito, muito pouco. Nem vou falar das mulheres negras que Por exemplo, o Cuiabá nós... Até o último levantamento, se não me falha a memória, tem mais de 50%, mais de 50% da população é negra. 65%. 65%? Mato Grosso. Desculpe a minha né? falha, Mato Grosso, não é mesmo? Qual o santo mais festejado de Cuiabá? De Cuiabá, São Benedito. São Benedito. Quantos negros estão na Câmara atualmente? Atualmente, na última eleição, só um. Só um? Só um. Que é pardo. Que é pardo, né? Na Assembleia? Na Assembleia... Não me passa na memória agora. Não tem. Não tem. Tá meio descompensado, né? Porque...
dá uma pesquisa. Não tem. Dá uma pesquisa maravilhosa, né? Desde que foi fundada a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, quantos negros passaram por ali e a partir de quando também, né? A partir de quando que eles começaram a ter algum assento naquele lugar? Tem alguns estudos, mas esses são estudos mais no âmbito nacional, que uma das coisas que eles vão perceber é quando você tem pessoas negras que são eleitas, depende muito da trajetória e dos partidos que elas estão, né? Elas não conseguem dar continuidade. É diferente de uma carreira de uma pessoa branca. Normalmente ela fica um mandato, no máximo 2. Ela não tem um processo de crescimento contínuo e, ao mesmo tempo, ela tem um processo de perseguição muito grande. Elas conseguem governar ali durante os 2, 3 primeiros anos e depois é só respondendo o processo. Isso quando não é tirado completamente, assim. Aí a gente tem vários exemplos, né? Tem um processo disso. A pessoa negra, se ela errar, ou muitas vezes se ela tiver uma postura diferente da maioria, o retalhamento ele é muito imediato. Então tem isso. Deixa só dar um adendo. O último candidato nosso, não é que não tem, gente, mas a gente tem. O último candidato nosso, que tem até hoje uma memória, é o Abdias Nascimento. Nos anos de 1980, ele chegou a ser deputado estadual. Sim. Hoje a gente tem, por exemplo, um Paim, né, no Rio de Janeiro, que também é uma referência nacional, assim como a gente tem a nossa Érica Houston, que é uma trans, né, negra, também de São Paulo, tem a Érica Malunguinho, também de São Paulo, né? Então a gente tem, mas é como se fossem manchas dispersas no cenário nacional. Sim. O que é muito interessante mesmo, isso que você sinalizou é interessante, porque talvez demarque uma invisibilidade política, talvez o que as pesquisas mostram eles podem se candidatar, mas vencer é mais difícil. Sim, chegar lá é essa questão. Lá no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, como é que é o seu trabalho lá? O que você desenvolve lá? É tanta coisa. A gente está, deixa eu explicar para quem está em casa, a gente está numa coordenação que é uma coordenação nova, que é a coordenação de memória e verdade da escravidão e do tráfico, do tráfico das pessoas que vieram via tráfico transatlântico, né? Então, qual que é a grande questão? Tem-se muito uma memória e verdade que foi construída a partir da ditadura militar e daí os movimentos negros, eles falaram, tá, e a memória da escravidão? Então a gente veio dentro desse cenário, a gente é bem caçulinha ali, né? E a nossa atribuição, ela vai desde análise de leis, né, planejamento, né, envolvendo políticas públicas e reparação histórica para a população negra e encaminhamento de projetos e possibilidade de parcerias. Então, nós vamos ser desde do grupo que vai pressionar o Banco do Brasil para poder fazer a reparação histórica com tudo que aconteceu no século XIX em relação ao enriquecimento do Banco do Brasil com a vinda de muitos escravizados ilegais, porque de 1835 a 1850 não era para vir pessoas escravizadas. Sim. E dos 14 milhões que vieram, 4 é só nessa data. Então, o Banco do Brasil enriqueceu muito com esse tráfico, né, transatlântico ilegal. E a gente, para além disso, a gente também faz o próprio planejamento de diagnósticos, de eventos. Então, posso citar alguns projetos que tem? Sim, pode, claro. Tem um muito bonito que é o Novo Viver Sem Limites, e no Novo Viver Sem Limites, por exemplo, tem a população negra, né, vários trabalhos educativos envolvendo a população negra PCD. E a gente que trabalha ali é um projeto bem maior, de 6 bilhões, ele começou no governo Dilma, está dando continuidade no governo Lula, mas a gente tem um bracinho bem pequenininho ali, porque a gente vai racializar, né? Então, são pessoas PCDs, a gente vai trazer as pessoas negras. Fazendo os estudos, por exemplo, a gente percebeu que 80% da nossa população negra PCD não nasce PCD. Ela se torna PCD. Por quê? Uma porcentagem é vacina.
Por não ter acesso à vacina? Eles são muitas pessoas frágeis que a mãe não é presente, não faz acompanhamento das vacinas. Sim. Aí entra em outro debate que são as mães solteiras que muitas vezes não cuidam dos seus filhos e cuidam dos da patroa, né? São semi-analfabetas e tal. Tem também o caso dos acidentes, né? Que daí tudo, desde, sei lá, pular de uma caixa d'água e tal. Mas o mais aterrorizante é que mais de 50% são acidentes e alguns envolvendo a polícia. As pessoas são vítimas de violência, tiros, são atingidas por bala, né? Exatamente, né? Lembrando que esse estudo que foi feito impactou bastante a gente, assim, porque fala muito desse universo dos baculejos das polícias, né? Que são destinadas para as pessoas negras. Tem uma terminologia que um estudo ele sinalizou que eles chamam os adolescentes de saci. Eles dão um tiro para o adolescente ficar paralítico. Paralítico de uma perna. Que é uma forma deles, ao se tornarem adultos, não entrarem para o crime. E aí isso feito pela polícia. A polícia faz isso, faz essa Tem, assim, esses estudos mostraram que tem uma porcentagem, dramático. Sim. E muitos deles vão justamente no auge de suas vidas, que é dos 18 aos 24 anos, que é o mundo produtivo. Então, exatamente. Nós vamos para o intervalo. Claro. Né? E daqui a pouco a gente volta com esse papo muito interessante. Tem muito a ver com este dia, com todos os dias de nossas vidas. Até daqui a pouco. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto. Neste dia 13, dia da abolição da escravatura, nós conversamos aqui com a doutora Ana Carolina, pós-doutora Ana Carolina da Silva. Né? Professora, é o que eu mais gosto. Sim, mas tá certo, mas a gente de vez em quando tem que dizer, não é mesmo? Não é à toa que você foi lá, fez graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, aí está voltando, está fazendo pós-doutorado novamente. E essa coisa toda, né? A gente não para, né? Exatamente, né? E por que você faz esse trabalho? Porque você quer não só aumentar o seu conhecimento, mas proporcionar uma vida melhor para as outras pessoas, né? Isso, sem dúvida exatamente. Nenhuma. Exato. Por isso a gente tem que, de vez em quando, algumas coisas precisam ser ditas, né? Precisam. Sem dúvida nenhuma. Quem criou o Banco do Brasil? Nós falamos agora há pouco de Banco do Brasil. Foi o Dom João, né? Então, esse processo é interessante porque a gente tem uma demarcação histórica que é a vinda da família real ali na primeira metade do século XIX, né? E a vinda da família real, ela trouxe toda uma reconfiguração, obviamente, que espacial no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas que se desdobrou em todo o país, né? Afinal de contas, a gente está falando de mais de 10 mil famílias que vêm junto. Sim. E aí você tem que reestruturar, porque muitas pessoas deixaram suas casas para poder ceder para a família, para os seus amigos, para toda a corte que veio junto. Então, quando a família real ela chega no Brasil e ela quer fazer a espécie de extensão de Portugal, né? Fugindo ali de Napoleão, ela tem um processo de intensificação, né? de impostos e também de alguns investimentos que ainda não acontecia. Então, você tem a fundação de um Banco do Brasil, então não era mais o banco em Portugal, é um banco específico daqui, né? Que era fundamental, arrecadar impostos. Para a coroa. Para a coroa, né? Sustentar todos os legados, né, que tem. A gente tem o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, que também era uma forma de você garantir uma memória, porque, afinal de contas, agora tinha que se fazer uma história escrita do Brasil. Sim. Você tem formação do Teatro Municipal, você tem toda uma vida cultural, simbólica, que remetia a uma elite branca, mas que a gente não pode deixar de esquecer de quem que de fato sustentou toda essa hierarquia e essa nobreza que veio para cá com seus privilégios, né? E que são os seus benefícios que veio por trás de muita violência, né? Sim. Isso é interessante ser dito, né? Então, a gente tem ali no Ministério, isso não é o Ministério que fez, foram os movimentos sociais junto com alguns pesquisadores, né? Tem uma política muito importante, que é a política de reparação histórica, dando nome, de fato, a algumas instituições, alguns grupos ou
ou mesmo algumas famílias, né, que se usufruíram disso e são muito ricas até hoje, né? Então, dentre eles, a gente tem o Banco do Brasil. O Banco do Brasil que, de acordo com os estudos, inclusive da Beatriz, que é uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, ela vai fazer um mapeamento e ela vai indicar, por exemplo, que muitos, mas muitos escravizados que vieram entre 1835 a 1850, né, diga ali uns 40, de 35% a 40% dos nossos escravizados, né, eles vieram nessa data ilegal, como o tráfico ilegal. Eles enriqueceram muito porque é muito imposto que o Banco do Brasil passa a receber. Sim. Então, a gente está falando de um comércio ilegal que enriquece o banco e que esse dinheiro não retorna para a população preta e sim para sustentar a elite portuguesa naquela época, que, diga-se de passagem, usufruiu bastante desse dinheiro, né? Sim. Como é que vocês lidam com a negação? Com o quê? A negação. Negação a negação da história do negro no Brasil. Tivemos, por exemplo, um presidente da Fundação Palmares que negava tudo isso, né? Chamava, inclusive, diz que não, o negro no Brasil é Nutella ou coisa parecida. Como trabalhar isso também? A gente chama isso de... Vou te dar um exemplo. Sim. Você fala escravo. Sim. Tente fazer o que a gente chama de letramento racial, que é falar escravizado. Escravizado, perfeitamente. Porque senão, se você fala o negro, escravo, na memória, e assim foi a narrativa colonial, vai associar o negro ao escravo. Se você fala que é escravizado, você vai entender que ele está na condição. Processo. É uma condição que não era dele, é externo a ele, né? E foi retirado de suas terras, eles vieram para cá via o Atlântico, né? De maneira forçada, via diáspora, e chegaram aqui. E é importante a gente sinalizar, por exemplo, que em estados, né? Como o estado de Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, gente, a durabilidade de um escravizado em uma mina era de 8 a 12 anos. Ele vivia só esse tempo trabalhando. É muito penoso o trabalho dentro de uma mina, né? E assim, então eram pessoas que já chegavam aqui numa situação muito vulnerável e só era, de fato, o seu corpo utilizado para trabalhar. Sim, entendeu? Exatamente. Então, você tem isso. E aí, o que a gente faz? Então, ativistas, né, professores que têm esse ativismo em sala de aula, a gente vai falar que desde o letramento racial, que é cuidado com as terminologias, né? Sim. Não falar criado mudo, porque criado mudo era pessoa negra que ficava ali do lado da cama da madame, né? A gente tem cuidado com as terminologias e umas coisas que eu aprendi também nesse projeto envolvendo os PCDs, que eu falava, eu não tenho braços, eu não tenho pernas, também é capacitismo. Capacitismo. Porque Entendi perfeitamente. Já me falaram, inclusive, isso, dessa questão do escravo e do escravizado, né? Mas quando você me chama a atenção para isso, eu percebo que ainda há, na minha mentalidade, algo que é colonial, né? É o reflexo do que o Brasil já viveu no colonialismo. Então, entenda para você que é uma pessoa politizada, uma pessoa inteligente da comunicação, Sim, né? Perfeitamente. Quem escuta, né? Vai entender que eu estou falando corretamente. Né? Não só isso. Se você tem essa dificuldade, imagina as pessoas brancas ou as pessoas negras que não acessam essas informações e nem essa literatura, porque a gente tem muito processo de paciência e de entender o outro também. Sim. Então, acho que a primeira coisa que a gente sempre faz numa prática antirracista é entender que as palavras elas não são neutras e que por trás de toda palavra há uma narrativa. Sim. Então, a gente tem cuidado com as terminologias. A outra coisa que a gente vai começar também a fazer, que parece uma coisa boba, mas não é fortalecer as memórias negras. Sim. Então, referências como Mãe Bonifácia, que a gente não quer uma memória só de uma mulher que ajudava o quilombola, não, era muito mais que isso. Uma referência de uma Teresa de Benguela, uma referência de uma Maria Taquara, que muitas vezes foi inclusive estigmatizada, porque afinal de contas, além de ser lavadeira, né, engomadeira, à noite ela era prostituta, e que isso tirou um pouco a grande resistência dela, porque a gente está falando de uma mulher negra que ela passou por todos os processos de submissão de um corpo só. Sim.
Então, a gente vai positivando e, ao mesmo tempo, complexificando. Então, a gente, assim, demarcar aqui, nós estamos aqui. Você demarcou que nós estamos aqui, você tira a gente da invisibilidade. Depois você vai falar quais são os ofícios que a gente ocupa para entender a diferença e o salário. Sim. E depois você começa a fazer a comparação com os corpos brancos, para aí sim você colocar a temática de racismo. Sim. Porque se você, o racismo, como que você vai falar sobre o racismo, a desigualdade social, as políticas de exclusão social? A partir do momento que as pessoas enxergarem onde que a população negra está, porque a gente não está na história, né? Sim. Principalmente nos livros didáticos, quais os cargos e os ofícios que a gente faz, e daí por isso que a gente positiva, e depois a gente vai para o salário. Né? A gente vai para quantos que ganham uma pessoa branca, tipo, esse exercício que você fez, quantos negros estão no Senado? Isso é fenomenal, porque está dizendo que a população negra não se vê atuando como gestores públicos a ponto de não votar nos poucos candidatos que tem. Perfeitamente. E que isso é uma política educativa e colonial. Né, de só achar que só as pessoas brancas... É igual a história de você dizer subalterno e subalternizado. Isso. Você acha que eu aprendi? Tá ótimo. Estou indo bem como um bom aluno. Escuta, a questão, por exemplo, dos quilombos, das pessoas que estão aí, por exemplo, o quilombo, como o quilombo do Mata Cavalo, tal. Qual que é a política que tem, que vem de lá, de Brasília, você que está lá próxima, né, para atender a essa população? Tem bastante, assim. Tem bastante, mas não são... Isso é interessante você perguntar, assim, né? Porque tem, ao mesmo tempo que são bastante políticas, são políticas muito pontuais e que, de fato, não faz uma transformação na vida dessas pessoas. Eu acho pouco. Sim. Então, por exemplo, a gente tem a própria PROINC, vou dar um exemplo, que é um vestibular específico para populações quilombolas, né? Aqui na UFMT e em várias outras instituições federais e estaduais no âmbito nacional. E eles entram para fazer a graduação e tem as políticas que eles acessam lá. Eles já entram com uma bolsa. Eu participei dessa pasta na UFMT, que eu era responsável pela implementação de políticas públicas e ações afirmativas na universidade. Eles entravam recebendo R$900. Sim. Né? Então, eles tinham um vestibular próprio para eles, entravam recebendo R$900 e eles poderiam conseguir outras bolsas, né? Além desse, a gente vai ter também, por exemplo, os editais culturais, né? Que vai desde raizeiro, benzedor, né? A gente tem a fomentação de conselheiros e delegados que também tem que ser quilombolas para ter legitimidade de falas, né? A gente tem também muitos projetos que está vindo, editais que está vindo do MIR, projetos que envolvem esses aspectos sociais também. O MIR é Ministério da Igualdade Racial. Normalmente é o Ministério da Igualdade Racial que tem essa atribuição, o MINC, que é o Ministério de Cultura, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e alguns aspectos o MEC, por exemplo, esse das atribuições das bolsas, o MEC que está. Eu dei aula junto com o pessoal do NEP, na figura da coordenação da professora Cândida Soares, que é uma grande ativista, né, professora que atua ali com os estudantes quilombolas na UFMT. E é um vestibular também específico que eles fazem, a segundo vestibular, é a segunda graduação quilombola. Todo o conteúdo é só a partir da memória quilombola. Sim. Não entra o conteúdo curricular da universidade, é só a quilombola. Então, tem políticas, mas elas são pontuais. Por exemplo, vou dizer o que esse povo quer. Terra. Eles querem demarcação territorial, né? Para trabalhar e viver. Para trabalhar e viver. Eles querem o quê? Por exemplo, implementação de escolas quilombolas com salários dignos. Sim. Né? E não, né? E outros, né, tipos de incentivos financeiros, que é uma forma deles permanecerem em seus espaços já legalizados e darem continuidade às suas formas de vidas locais, que é o mais rico que tem, né? Bem, a gente tem um tempo para cumprir, né? Muito obrigado pela sua presença aqui e pela oportunidade que você nos dá para falar sobre esse tema tão importante.
falar sobre os escravizados. Né? Isso. Exatamente. Muito obrigado pela sua Eu presença. que agradeço, acho que foi muito gostoso. Super proveitoso. Obrigado, Sim, viu? eu que agradeço quem está aí do outro lado da telinha também por estar com a gente hoje, tá? Legal. Olha, muito obrigado você que nos acompanha todos os dias. Um grande abraço. Estaremos sempre aqui de segunda a quinta, de 19 às 20 horas, na TV Cidade Verde. Tchau, gente. Um abraço.